Glória a Deus. Amém? Que tempo abençoado. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Glória a Deus. É tempo de nos alegrarmos do Senhor. Eu sei que Deus já fez e Ele vai continuar fazendo muito mais na sua vida nessa noite. Você crê nisso? Amém? Pode sentar. Queridos, é um tempo que Deus tem nos dado, tempo de nos alegrarmos na presença dEle, tempo de regozijarmos na presença dEle, de desfrutar da presença dEle. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para dar início a essa palavra. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar, nós queremos te convidar. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Senhor preparou essa noite, Senhor. O Senhor trouxe as pessoas certas que precisam ouvir essa palavra. E hoje, Espírito Santo de Deus, nós queremos te dar total liberdade neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos que você possa chamar a presença do Espírito Santo. Você possa dizer: Espírito Santo, hoje eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ser ministrado por ti. Eu preciso de ti, Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada sem a tua presença. E anseiamos por ti, mais de ti, mais da tua presença e mais do teu Espírito. Fica à vontade neste lugar, Senhor. Nós te amamos e nós honramos o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje nós estamos vivendo um tempo poderoso, eu creio. Eu creio que Jesus está para voltar. E antes desse dia chegar, a promessa é que o Espírito Santo de Deus será derramado sobre a terra e virá um grande avivamento. Você crê nisso de todo o seu coração, que nós estamos à porta de um grande avivamento? Você tem essa certeza no seu coração, essa convicção? E o mais forte, o mais poderoso, que nós somos tão privilegiados, que as pessoas que serão usadas para esse tempo somos nós. Nós somos honrados por isso. Eu creio que Deus está trazendo um grande avivamento à terra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. Só que o Espírito Santo, ele não é invasivo e ele não entra onde não é convidado. E para que a presença do Espírito Santo de Deus seja derramada na nossa vida, nós precisamos dar liberdade para Ele. Nós precisamos convidar a presença dEle. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha e enche o nosso coração dEle. Porque o avivamento é de Deus. E nós só seremos apenas um instrumento de Deus para viver esse tempo. Então sinta-se honrado e privilegiado. E dê liberdade para o Espírito Santo, porque Ele quer fazer. Ele quer fazer no nosso meio. Amém? Nós temos visto ultimamente crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Coisa mais linda, crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo. Nós olhamos para lá, para fora, né, os Estados Unidos, está tendo um avivamento. E é tão forte que muitas vezes a gente fala, eu falei isso, né? E eu falei, nossa, como eu queria estar naquele lugar. Aí a minha pastora, né, falou assim, não, o avivamento pode acontecer dentro da nossa igreja. E é forte isso. Porque quando nós vemos um movimento grande em outro lugar, a gente fala, ai meu Deus, como eu queria estar naquele lugar. Só que o avivamento começa pode aqui dentro agora, pode acontecer um avivamento. Só basta ter uma pessoa com o coração disposto, disponível a viver esse avivamento. Então que esse seja o tempo onde nós possamos estar dispostos a viver tudo que Deus tem para cada um de nós. E a palavra hoje que eu vou trazer é conhecendo a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Esse é o tempo do Espírito Santo de Deus. E sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o desejo do Espírito Santo de Deus é morar dentro do nosso coração e fazer proezas através das nossas vidas. Amém? Nós olhamos aqui para a vida dos discípulos de Jesus. Quando Jesus ele foi levado ao céu, e quando ele estava avisando, comunicando para os seus discípulos que ele seria levado, Jesus falou para os seus discípulos para eles não ficarem tristes, porque eles não iriam ficar só.
porque o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a vida dos seus discípulos. Lá no livro de João 14:17 diz assim: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Amém? Essa é a promessa que Jesus estava dando para os discípulos dele. Falou assim: olha, não se preocupe, o mundo não conhece esse Espírito, mas vocês o conhecem, e Ele vai ser derramado e Ele vai viver em vocês. O desejo do coração do Espírito Santo é viver em nosso coração, conhecendo a vontade do Espírito Santo. A vontade dele é habitar dentro do nosso coração, é fazer morada dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele não quer ser apenas um visitante que vem quando você está precisando. Quando começam as coisas a ficar difíceis, você lembra do Espírito Santo e você começa a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Quando a situação fica boa novamente, você esquece do Espírito Santo. E não, o Espírito Santo, ele quer morar dentro do nosso coração, ele quer viver dentro do nosso coração. Ele não quer ser apenas um visitante que vem de vez em quando na sua vida, não. Ele quer morar dentro de nós. Ele quer habitar dentro do nosso coração. Esse é o desejo do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus e nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, o que acontece conosco? Vem um arrependimento, não é verdade? Comigo foi assim. Nós começamos a ver quem nós éramos, pessoas pecadoras, falhas. E aí onde vem o que? A conversão do novo nascimento. Você se arrepende e aí você vê o que? O novo nascimento. Você não é mais aquela antiga pessoa, né, que cometia tantos pecados, prostituição, imoralidade, entre outros pecados. E você começa a ter uma nova vida em Cristo. Quando você tem um novo nascimento, você recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E nós somos desafiados a viver todos os dias com o Espírito Santo de Deus. O problema é que nós queremos deixar o Espírito Santo de lado e queremos olhar para trás e buscar as bagagens do passado. Não é tempo mais disso. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de conhecer a vontade do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. E a vontade dele é morar dentro do nosso coração, é habitar dentro de nós e fazer proezas através das nossas vidas. E nós podemos ver na vida dos discípulos, quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim: olha, vocês vão lá para Jerusalém e vocês fiquem lá buscando o que o povo, o que os discípulos estavam buscando? A presença do Espírito Santo. E vocês só vão sair de lá depois que vocês receberem a presença do Espírito Santo. E aqueles discípulos, eles perseveraram. Eles buscaram até ser cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não recebemos o Espírito Santo de Deus porque nós não queremos gastar tempo com Ele. Nós não queremos buscar o Espírito Santo de Deus. Nós não queremos estar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer andar com você todos os dias. Ele quer que você busque ele todos os dias. E depois que aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Veio o Pentecoste, o maior avivamento. E os discípulos começaram a fazer proezas, coisas grandiosas, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós não vemos tantos milagres, até mesmo na nossa vida? Porque está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. Está faltando mais o Espírito Santo de Deus. Talvez nós achamos que vir para a igreja é o suficiente. Não é o suficiente. Nós precisamos ter mais a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos à igreja, você entra, você vai embora, você não chora, você não dobra o joelho, você não se humilha na presença de Deus, porque está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe quem é que convence-nos de todo o pecado? É o Espírito Santo de Deus. Mas se eu não dou liberdade para Ele, Ele não vai me convencer de nada. Então hoje é uma noite que o Espírito Santo, ele está dizendo: olha, eu quero fazer grandes coisas na vida de vocês, mas para isso vocês precisam me buscar. Para isso vocês precisam se esvaziar de si mesmo, começar a gastar tempo buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos gastar tempo buscando da presença dele. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos
e deixar que o Espírito Santo flua através de nós. Flua através de nós. E outra coisa que nós precisamos aprender, o Espírito Santo, o desejo dele é nos guiar nessa terra. É nos mostrar o caminho para onde nós devemos ir. Você já se pegou tão confuso e tão perdido, sem saber o que fazer da vida, para onde ir, como ir. Está dentro da igreja, mas você não sabe o que fazer, não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu faço, se eu faço... Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele quer que nós buscamos ele e ele quer nos guiar. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5:16, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Deixe que o Espírito Santo de Deus guie vocês. Deixe. Por que é deixe? Lembra que eu falei que ele não é invasor? E ele não vai entrar onde não houver permissão para entrar. Para ele nos guiar, nós precisamos deixar. Deixar ele nos guiar, nos mostrar o caminho. E eu só vou conseguir isso se eu parar na presença dele. Se eu começar a buscar, ouvir a voz dele. Se eu começar a perguntar para ele: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida hoje? Espírito Santo, eu estou aqui com essa situação. O que eu preciso fazer? Me mostra o caminho, me mostra a direção, Espírito Santo. Eu não sei para onde ir, eu não sei como fazer. Espírito Santo, guia a minha vida. Guia a minha vida. Então você precisa deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Você precisa deixar ele conduzir os seus passos nesta terra. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós queremos tomar as decisões. Nós queremos ir para a direção que nós, vamos fazer a nossa vontade, vamos fazer o que nós queremos, e não é isso. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E sabe qual é o momento que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu quero fazer a minha vontade, não a vontade do Espírito Santo. Quando eu quero fazer as coisas do meu jeito e não do jeito do Espírito Santo. Hoje, nessa noite, ele nos convida a esvaziar de nós mesmos, para deixar ele conduzir a nossa vida. Você precisa entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo de Deus. Não só em palavras, mas em decisão. Entregar o controle. Sabe por que a sua vida não muda? Porque você quer dirigir. Você quer conduzir. Há quanto tempo faz que ele está pedindo controle? Minha filha, me dá o controle. Meu filho, me dá o controle. Me entrega a direção da sua vida. Me entrega a direção. E você está relutando com o Espírito Santo de Deus. Não faça isso. Quando você faz isso, você está adiando o que ele quer fazer na sua vida. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito, você só está dizendo: Espírito Santo, eu sei muito bem o que eu quero fazer. Então, a sua opinião não importa. E com isso, as coisas só vão ficando cada dia pior. Os planos cada vez mais sem direção, sem rumo. Há quanto tempo você está dentro da igreja, mas não sabe o que fazer da vida? Há quanto tempo você é cristão e você não conhece ainda o propósito de Deus na sua vida? Quanto tempo faz que você está na igreja, ou conhece a Jesus há tanto tempo, e você fala: eu não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ele vai ser revelado ao coração do homem. Mas quando ele tomar a decisão de se deixar ser guiado por ele. Hoje entenda, ele quer guiar, mas ele só vai guiar se você deixar. Nós olhamos e vemos tantas histórias na Bíblia de homens e mulheres que se permitiram ser guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E a vida deles foram mudada, a história deles foram mudada. O chamado deles aconteceram porque eles se deixaram ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje toma essa decisão. Diga: eu não quero mais dar um passo sem a direção do Espírito Santo. Eu não quero me mover sem a direção do Espírito Santo de Deus. Você dobra os joelhos, você fala: eu vou buscar a direção do Espírito Santo. Passa 2 minutos, você fala: ele não me respondeu. Deixa eu levantar e ir embora. Será que 2 minutos é suficiente? Se ele quiser, 2 minutos ele pode fazer. Mas o que ele quer de nós hoje é que nós trocamos as coisas desse mundo e começamos a olhar para as coisas que ele tem para nós.
Que nós tiramos os nossos olhos das coisas deste mundo, das coisas que estão conduzindo você. Talvez o seu celular está guiando mais você do que o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque você gasta mais tempo no seu celular do que buscando a presença do Espírito Santo de Deus. E ainda falamos assim: eu quero viver o avivamento. Mas como eu vou viver o avivamento se eu sequer quero gastar 1 hora com o Espírito Santo de Deus? Se eu sequer quer gastar algum tempo ali buscando a presença do Espírito Santo de Deus? Como você quer que o Espírito Santo guie você? Hoje ele te convida: eu quero guiar, eu quero conduzir a sua vida. Quando lá naquela passagem que no livro de Salmos que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais dele fará. Entrega o teu caminho ao Espírito Santo de Deus, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Na sua vida é você tomar a decisão de entregar tudo para ele e deixar ele guiar você, conduzir você. Sabe por que nós sentimos tanto medo, tanto medo? Porque nós não confiamos, nós estamos deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida. Sabe por que nós somos tão cheios de tantas coisas ruins? Porque nós não estamos deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida. A outra coisa que precisamos aprender nesta noite: ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós vamos ler a Bíblia inteira, e o que nós vamos mais nos ver na palavra é que sempre Deus está pedindo o quê? Intimidade, guiar a nossa vida, conduzir os nossos passos. Para ter a presença do Espírito Santo de Deus, nós precisamos o quê? Buscar a presença dEle. Buscar a presença dEle. Quantos aqui já ouviram isso desde o momento que você se converteu? Você precisa buscar a presença dEle. Você precisa buscar amar de Deus. Você precisa orar. Você precisa gastar tempo na presença de Deus. Quantos aqui? Todos nós já ouvimos isso. O que está faltando? A prática. A prática. Toma a decisão hoje. Entre no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e vai buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Não deixe que as coisas deste mundo tirem os teus olhos de Deus. Não deixe, porque é muito fácil nos desviar da presença de Deus. É muito fácil a gente ficar iludido achando que estamos servindo a Deus. É muito fácil vir para a igreja todo culto, todo domingo, vestir roupa de crente, pegar a Bíblia e botar debaixo do braço. Não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não significa isso. Nós precisamos tomar de uma vez por toda a decisão de buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Nós vemos tantas pessoas com mimimi, sem saber, porque falta o quê? Presença de Deus. Não há outro segredo. Deus, Ele é tão simples, que Ele poderia complicar as coisas, mas Ele não fez isso. Ele deixou, se você vai ler a Bíblia toda, você vai ver o quê? Oração, jejum. Que Ele está falando, você precisa buscar orar, jejum, se humilhar na presença de Deus, ler a palavra, orar, jejuar e ler a palavra. Se você vê, Deus está sempre falando disso. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para ser a imagem e semelhança dEle, para nos parecer com Ele. Só que por causa do pecado, o homem, a natureza do homem foi contaminada. E a perfeição divina foi arrancada do homem. E a única forma, a única maneira de nos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus é por meio da oração, é por meio do jejum e por meio da leitura da palavra. Que são os meios que Ele deixou para nós termos uma intimidade com Ele. Então hoje, de uma vez por todas, eu não sei o que prende você. Eu não sei se é a preguiça, eu não sei se é a falta de organização, eu não sei se é as redes sociais, eu não sei o que está prendendo você. Mas de uma vez por toda, toma a decisão de gastar tempo na presença de Deus. Porque quando você entrar neste lugar vai ser diferente. Não vai ser necessário ninguém pedir para você levantar a mão. Levanta a mão aí, o povo do louvor está aqui cantando, né? Levanta a mão para adorar a Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é necessário ninguém pedir para levantar a mão para adorar. Porque automaticamente vai nascer do nosso coração o desejo de adorar, o desejo de buscar.
o desejo de se ajoelhar na presença dEle. Aí nos tornamos pessoas robô. Só faz se alguém manda, porque está faltando presença de Deus. Está faltando intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós precisamos entrar num nível profundo de relacionamento com Deus. De intimidade com Deus. Cansado, a princípio vai ser difícil. Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? E no começo, aquela mulher, quando ela começou a orar, ela ia, qualquer coisa distraía aquela mulher. Ela levava comida para dentro do closet e ela ficava ali tentando se concentrar e ela não conseguia. Mas aquela mulher, ela começou a perseverar. E quanto mais ela perseverava, ela não tinha mais vontade de sair daquele lugar. Virava a noite e ela estava ali, ela não via a hora passar. E esse nível que nós precisamos entrar. Porque no começo realmente vai ser difícil. Mas quando você perseverar, você vai ver as coisas mudar. Então hoje, toma a decisão. Toma a decisão de dizer: hoje eu vou começar uma vida diferente com Deus. Eu vou tomar a vergonha na minha cara. Eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer. Que é ter intimidade com Deus. Para buscar a presença do Senhor. Amém? E a outra coisa que nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos depender. Quando você está no nível profundo de intimidade, você vai aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Em tudo, em todas as áreas. Você não vai ser mais uma pessoa doente emocionalmente. Você não vai ser uma pessoa mais medrosa. Você não vai ser uma pessoa mais que tem medo de tudo, não. Você vai começar a depender do Espírito Santo de Deus. Você vai entender que tudo que você precisa vem do Espírito Santo de Deus. Tudo que você precisa vem do Espírito Santo de Deus. Se você precisa de, talvez, de um bem material, se você buscar e se for da vontade dele, ele vai te dar. Tudo que você precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando você faz isso, você está vivendo para Ele, em pró dEle. É fácil? Não é. É difícil. Mas eu posso te afirmar com toda certeza que a melhor coisa que você vai fazer na vida é quando você escolhe depender do Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós estamos respirando? Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus, da presença dEle. É literalmente esvaziarmos de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo de Deus se mova através de nós. É dizer assim: Espírito Santo, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo, porque eu dependo de Ti. Sem a Tua presença, Espírito Santo, eu não sou nada. Quantas vezes você já teve o desejo no seu coração de falar do amor de Deus no seu trabalho, mas você falou assim: mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Quando você depende do Espírito Santo de Deus, mesmo com medo, você vai. Sabe por quê? Porque você confia que é Ele que vai fazer através de você. Isso nós vemos na vida de Moisés. Moisés, ele tinha medo, mas ele entendia que o propósito dele era muito maior. E que não era ele que iria fazer. Quem iria fazer era Deus. Através dele. O Espírito Santo de Deus. Então você precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. E com isso tudo nós conseguimos enxergar que o Espírito Santo de Deus não é só um mover, não é só falar em línguas, não é só sapatear. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele quer estar com você todo tempo. Todo tempo. Trata o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele é uma pessoa e ele quer ser o teu amigo, o teu melhor amigo. Sabe aquele dia que você está triste, precisando de um ombro amigo para chorar? O Espírito Santo está do seu lado, prontinho para te ouvir. Então trata o Espírito Santo como o melhor amigo seu. Trate, esposas, trata o Espírito Santo como o melhor amigo seu. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua casa, na sua família. Trata o Espírito Santo. Amém? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, 16, diz assim: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas
se são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os proveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que aqui a carne e o Espírito um luta contra o outro. Literalmente, você vai orar, aí você pega o celular e fala assim: calma aí, eu vou ver o que mandaram aqui no WhatsApp. Aí você esquece de orar, do WhatsApp você já vai lá para o Instagram. Aí você vai para o Instagram aqui, aí vai ver as fofocas lá da vida, né, dos outras coisas, né? Depois você já vai para o Facebook, depois você já vai para o YouTube. Daí, quando você vê, já passou a hora e você fala: meu Deus do céu, tem que fazer comida. Esqueci do tempo. E aí você corre para fazer comida, depois da tarde você tem seus outros compromissos. E aí quando você chega de noite você está cansado. E aí você fala assim: não, amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu busco o Espírito Santo. Aí amanhã você faz a mesma coisa. E o que acontece? A carne está brigando com o Espírito, porque a carne, ela não quer que estejamos cheios do Espírito Santo. Porque a carne, ela quer aquilo que satisfaz ela. Orar satisfaz a carne. Ler a Bíblia satisfaz a carne, mas satisfaz o Espírito. Então todos os dias vai ter essa guerra, essa luta. Mas aí quem vai escolher matar essa carne? Somos nós. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade. O fruto do Espírito Santo de Deus. Então, se eu tenho a presença do Espírito Santo, se eu estou conhecendo e vivendo a vontade do Espírito Santo de Deus, que vai manifestar na minha vida, é o fruto do Espírito Santo de Deus. Então hoje você precisa aprender a lutar contra a sua carne. Você precisa fazer como Paulo. Paulo, ele falava que ele esmurrava a carne dele, porque ele não fazia aquilo que ele queria, mas o que o pai dele queria, que Deus queria que ele fizesse. Então você hoje precisa esmurrar a sua carne. Você precisa tomar a decisão de dizer assim: eu não vou viver mais para a carne, eu vou viver para o Espírito. Eu vou buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu quero ser um instrumento de Deus nesta terra. Eu quero fazer parte desse grande avivamento que está por vir, que já chegou à terra. Então eu escolho hoje matar a minha carne e nascer para o meu Espírito. Renunciar aos desejos da carne, que todos os dias a carne ela vai gritar. Todos os dias a carne vai querer ressuscitar. Mas quanto mais eu tenho da presença do Espírito Santo em mim, mais a minha carne vai morrer. Porque quem vai dominar? O Espírito Santo de Deus. Então hoje é uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. E se você entende essa palavra, e se você começa a viver essa palavra, você vai ser uma avivalista. Você vai ser uma pessoa que vai marcar gerações. Você vai ser uma pessoa que vai fazer muitos milagres nessa terra. Não por você, mas pela presença do Espírito Santo de Deus em você. Amém? Você crê nisso? Eu queria convidar você hoje a ficar de pé. Ficar de pé no seu lugar. Fique de pé. E você hoje possa tomar a decisão. Eu não sei o que tem dominado você. Aqui no final eu li sobre as obras da carne: imoralidade, invejas, ciúmes, iras, prostituição, bebedice. Eu não sei. Talvez não tenha nada do que eu li aqui, mas tem algo dominando você, impedindo você. Idolatria. Mas hoje, nesta noite, eu gostaria que você mesmo, no seu lugar, você viesse fechar os seus olhos. A Bíblia fala que nos convence de todo o pecado
É o Espírito Santo de Deus. E hoje você de olho fechado, você vai pedir o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me mostra. O que está me prendendo? O que está me impedindo, Espírito Santo, de te buscar mais? De ser uma pessoa guiada pelo Senhor? Fecha os seus olhos no seu lugar. E pergunta ao Espírito Santo hoje. Espírito Santo, o que está me prendendo?